Fala galera, então chegamos aqui a esse 19º episódio de The Walking Dead, episódio titulado Variante. Finalmente a gente conseguiu ver como é que é realmente esse variante acontecendo, né, na série de TV, como é que eles estão pensando e tudo mais. Galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E galera, coloca nos comentários o que acharam desse 19º episódio e também o que vocês acharam, cara, das variantes apresentadas aqui pra gente. Galera, lembrando sempre que hoje, 8 horas da noite, eu e meu amigo Henrique, a gente vai estar de volta junto com vocês para fazer o nosso grande debate, falando tudo e mais um pouco sobre esse 19º episódio. Então já marca aí, ó, hoje, 8 horas da noite, nossa grande live aqui, ó. Tá ontem, a nossa live que a gente fez do último painel de The Walking Dead numa Comic Con, foi o painel lá na New York Comic Con. Se não conferiu, cara, entra aqui, ó, certinho, já para conferir. Galera, vamos começar porque assim, esse episódio eu tinha muita expectativa realmente para saber como que ia ser apresentado a variante dentro, né, da série com essa força e relevância toda em relação a esses planos futuros da MC. Essa que era a minha grande dúvida. E acho que um ponto principal já é o quê? Eles conseguem, numa fala do Aaron, trazer os exemplos passados, né, de outros momentos das variantes ou de elementos que os zumbis ali faziam em questão de memória, entendeu? Ah, eles voltavam para alguns lugares ali que eles tinham lembrança. Ah, eles podiam se mexer diferente. Tipo, ele coloca em uma frase só aqueles outros elementos que a gente já viu acontecer dentro da série. Só que daí, obviamente, ele já vai para frente e coloca aquilo que a gente está sendo apresentado. E obviamente, quando a gente viu, né, o zumbi, ele foi muito além daquela frase que o Aaron tinha dado até, né? Ele já tá mais avançado. Porque, zumbis que subiam paredes, zumbis que abriam portas. Tá, o zumbi, cara, o variante ali, ele foi apenas um, né, apresentado pra gente durante todo aquele enxame lá. Que é bastante interessante ter um dominante em relação ao grupo. Isso é uma coisa curiosa, assim. Primeiro, ele pega lá e segura a arma da Lydia, né? Esse que é o primeiro ponto, assim. E mesmo ferido, ele continua tendo, obviamente, toda a força que ele estava tendo de ataque. Mas a força do segurar a arma, né? Impedir que a Lydia o ataque. Depois a questão da maçaneta. Depois a questão do subir, né? A escalar, porque a gente tinha visto muito no promo e estava muito na cabeça da gente, a questão do muro em relação para entrar no terreno, né, daquele lugar lá onde eles estavam colocados. Era isso. Só que não, foi mais interessante até, por ele escalou, né, do primeiro para o segundo andar, assim. Então aquela escalada ali foi bem interessante, assim, a maneira como foi pensada e também fugiu daquele, né, aquela memória visual que a gente tinha do trailer, assim. E daí, cara, tu pegar a pedra e levantar a pedra, achei foda, achei foda. Porque aí que tá, a gente já tava com aqueles aspectos que são da faca, né? Ah, ele baixa, pega a faca, ele pega e sobe um muro lá, né? Pô, eles fizeram basicamente assim, as mesmas ações, só que colocado numa situação mais avançada, uma situação realmente de conflito. E eu gosto muito da maneira como o grupo primeiro reage, comandados novamente pelo Aaron, de pensar em relação aos sussurradores. Ver a memória direta batendo em questão dos sussurradores é uma coisa essencial, assim, porque realmente precisa ter. É a nossa lembrança mais clara que a gente tem, né? Os zumbis ali dessas variantes, teoricamente, ali, pô, são pessoas humanas colocadas ali com as máscaras e tudo mais. Então ter essa velocidade ali de pensamento eu acho muito interessante também. Logo, né, essa mudança acaba quando ele pega e tenta tirar a máscara, né? E daí que vem esse espanto dele total, e daí vem todo depois o discurso dele sobre o que ele já tinha ouvido sobre variantes, né? Ele coloca que todos até já tinham ouvido ali, né? Ele não deixa no eu, assim. Então, cara, pô, gostei bastante das variantes. Não aconteceu uma consequência fatal que eu achei que aconteceria nesse episódio, né? Não teve nenhuma perda ali. E olha que o episódio até provoca, né? Porque ele pega e faz de novo a separação entre a Lydia e o Elijah naquele começo, onde eles têm um momento lá e depois eles se afastam, não sei o quê. O episódio dá uma preparadinha assim para ter alguma perda entre, principalmente do Elijah, pra Lydia ficar com aquela consequência depois. Machuca o joelho do Jerry, né? Mas não tem nenhuma consequência. Mas, teoricamente, o quê? Eles vão seguir seu trajeto agora para o Ocean Side. Tá, então daqui a pouco eles vão deixar essas variantes realmente acontecerem de novo em Commonwealth, ou será que a gente vai ver novamente alguma coisa na estrada? Fica agora esse ponto de interrogação, porque a gente passa o principal episódio com um título chamado Variante, onde ninguém do grupo, né, acabou tendo uma consequência fatal. Mas gostei da apresentação, acho que esse que é o principal.
A apresentação realmente desse zumbi variante, realmente ele é algo completamente diferente ali dentro, apresentado pra gente dentro desse mundo aqui. E galera, o episódio ele foi um ritmo bem diferente em relação aos dois primeiros, só que ele avançou a trama. Aí que tá. Ele avança a trama com o desenvolvimento. Então, assim, ele é um pé no freio, ele chega a ser sim um pé no freio, porque a questão da ação ela fica resumida muito para os últimos 10 minutos de episódio, e obviamente resumida na questão do grupo em relação às variantes. É isso, entendeu? Ou variante, né? E fica tudo lá muito mais em desenvolvimento das consequências dos atos do Dia dos Fundadores em relação a Eugene, Sebastian e tudo mais. Pamela Milton ganhando muito destaque, e obviamente que tem que ser assim. O que ela deixa ainda, né, de não acabar com o Sebastian, deixar o Sebastian ter transformação, faz muito sentido, que lembra, obviamente, muito a questão do governador lá atrás. Mas lembra muito a questão do governador lá atrás, e deixa aberto uma teoria que já está rolando também, do Sebastian permanecer ali, transformado, mas permanecer, e a partir disso, também ter uma possível ligação, um possível elo entre o que está acontecendo com o Commonwealth em relação aos experimentos que a gente viu em relação ao CRM lá em World Beyond. Então, essa teoria eles deixaram aberto. Deixaram aberto. Então, a gente pode pegar, pode desenvolver, pode tudo mais, mas que eles deixaram aberto, deixaram, né? A conversa com o Lance também da Pamela é uma conversa bastante interessante para entender que o Lance vai tomar um pouco de novo uma posição dele, né? Mas essa posição dele não é uma posição de voltar ao cargo que ele tinha, mas voltar o quê? A ser um literalmente subalterno da Pamela. É isso, né? É legal a Pamela já ter, e eles já terem feito essa investigação e já terem resolvido esse problema todo, dela já saber tudo que aconteceu por trás, né, do Dia dos Fundadores lá, que realmente era o Lance que tinha mandado a ordem lá, e a Fake Stephanie e o nosso amigão careca lá já tinham ido, já tinham matado os trabalhadores, e isso tinha provocado toda a confusão que acontece no final lá do último episódio. E já ter resolvido também, né? Porque quando ela joga ali o corpo do nosso amigo careca, já tá tudo resolvido. Obviamente que a gente não vê a Fake Stephanie, né? Provavelmente a gente vai ver ela em algum outro momento ainda aparecendo ali, ela conseguiu fugir, alguma coisa assim. Mas eu até achei que no momento que jogasse o corpo dele, daqui a pouco, vou jogar o corpo dela também. Então tá tudo resolvido, o arco fechado, né? Mas não, continua uma ponta ainda pro, não só pro Lance, mas para ter algum tipo de desenvolvimento com essa personagem ali. Porque eu acho que ela vai aparecer em algum outro momento ainda, de alguma maneira, né? Mas aí que tá. Pô, eu gosto de como eles continuam esse arco Pamela e Sebastian de outra maneira, e também colocando essa possibilidade aberta de teoria pra gente poder brincar. E galera, vamos falar muito disso hoje de noite também. A gente poder brincar em relação à questão toda que tá acontecendo lá entre como é o CRM, aquela coisa toda que a gente gosta de brincar bastante. E galera, a outra parte em relação ao Mercer, pô, o Mercer teve muita importância no episódio, porque envolve a questão da Max, envolve a questão da Rosita, a Rosita finalmente aparecendo bem no episódio, né? E toda a questão do, novamente, passado dos personagens aparecendo, muito mais da Rosita, com essa questão toda de como, né, ela, dentro desse mundo, lida com as consequências do que aconteceu no seu passado, assim. Então isso tudo também é muito interessante da gente conseguir ir vendo, conseguir ir acontecer, entendeu? Literalmente acontecer, assim, esse relacionamento indo para um outro momento, mas as dores da princesa aparecendo bem, assim, né? A Rosita foi outro personagem que teve bastante importância, muito obviamente por causa do Eugene. O Eugene nem se fala, né? A gente vê aquele começo lá do Eugene sendo literalmente resgatado pelo Daryl, o Daryl protegendo o Eugene. A gente sabe que o que acontece no final do episódio ele vai acontecer com todos os personagens principais, que vai ser muito motivo dos acontecimentos do episódio 20, dos todos os membros ali que eram, sejam de Alexandria, de Hilltop e tudo mais, eles serem pegos pela Pamela, né, com esse grande propósito ali, que bate muito em relação ao Eugene, ou seja, a Pamela está meio que limpando a sua comunidade por causa desses outros personagens ali que estão colocados, e ela colocando, né, literalmente, não só a culpa, mas botando, assim, para a população que essas pessoas, sim, foram responsáveis por tudo que aconteceu, né. A gente não teve a presença do Yumiko, mas a gente sabe que agora com todo esse arco do Eugene de ser entregue e ele
ir para o julgamento através do Yumiko, o Yumiko vai ter uma grande importância em tudo que vai acontecer agora. E a Pamela já, nessas artimanhas que ela vai começar a deixar cada vez mais fortes, ela já coloca ali que a Yumiko tem que pensar no Tommy, né, no seu irmão lá. Então tudo isso vai bater bastante, assim. Teve um momento, cara, extremamente engraçado do episódio, que envolve o Ginny preso lá na igreja. Eu achei curioso o Padre Gabriel não aparecer em nenhum momento, né, se ele já saiu, se ele tudo mais, assim, mas achei curioso ele não aparecer. Ah, o momento que o Daryl para na porta e o Ginny tá com aquele sentimento todo de querer sair pra ir atrás da Max. E tem aquela ameaça do de querer, né, não, se tu ficar na minha frente, as coisas vão ficar, né, quentes, vão ficar complicadas e tudo mais. E se prepara todo pra lutar. E o Daryl, cara, o Daryl não mexe um fio de cabelo, né, porque completamente com medo, tudo mais, o que vai acontecer, né. Então, aquela situação ali foi muito engraçada, assim, porque que tipo de perigo que o Ginny poderia ter, né, passar ali para o Daryl naquele momento lá. E a maneira como eles resolvem essa questão toda do Daryl também, do que ele tá fazendo pro Ginny, é deixar realmente, cara, vai, né? Mas, obviamente que o Ginny não vai por causa de todas as questões. Que batem também de novo no flashback que a gente tem de começo de episódio, que eu já vou falar, né? E daí, cara, ele tem, obviamente, que deixar a importância toda ser pra Rosita com o Eugene pra se resolver. É isso, né? Mas a escolha do Eugene é muito por amor a Max. Ele tem que colocar ali essa... Ele não vai deixar a Max sofrer essas consequências, né? Não, de jeito nenhum, assim. Então ele se entregar é muito também nessa questão toda do amor, de tudo que está envolvido ali entre eles, né? E galera, pô, a questão novamente do flashback tá ali colocado no episódio. Pra mim vai ser linguagem de todos os episódios, definido. Eu tava só esperando eu 19 pra bater isso com um martelo. A Jute contando de novo, ela vai estar contando toda essa história pra alguém lá no final. Isso tá batendo o martelo, é isso que realmente vai acontecer. Por isso que a gente tá vendo todos os flashbacks, a gente vai ver no último episódio lá chegar. Ela tá contando isso tudo pra uma ou sei lá quantas pessoas, toda essa história do que aconteceu dentro, né, da nossa série principal, assim. Então, galera, pô, foi um episódio, cara, de bastante desenvolvimento, um episódio que não teve tanto foco quanto eu achei que teria por causa do seu título na questão dos variantes. Ele teve importância sim, mas ele deixa muito para a parte final do episódio. Ele se preocupa muito em desenvolver essas consequências do que aconteceu no episódio passado dentro de Commonwealth. Mas, cara, é um pé no freio, mas ele só desacelera. Ele não é, cara, um episódio como a gente já reclamou tantas vezes de questão de núcleo e tudo mais. Não tem nada a ver com isso, assim. É um episódio que a gente sabe que vai ter consequências, né, porque vai acontecer. E nos deixa pontas abertas, assim, para teorias também, que são muito massa. Então, galera, coloca nos comentários o que acharam aí do variante. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal para dar aquela mega ajuda que é muito importante. Aqui na descrição do vídeo, tá nosso grupo do Telegram. Galera, se alguém ainda não entrou no grupo e é fã de The Walking Dead, entra de uma vez, não perde tempo, porque tem uma galera muito, mas muito massa. E galera, lembrando sempre, hoje, 8 horas da noite, nosso grande debate, eu, meu amigo Henrique, junto com vocês, pra gente conversar tudo mais um pouco sobre esse episódio 19. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.